Salve pessoal, seja bem-vindo em mais uma resenha, aquela que a gente espera a semana para ouvir, para conversar. Esse é o Bíblia Estranha, um projeto, um podcast criado e produzido pelo Ministério Jovem da Associação Paulistana. Você pega a sua cadeira, senta com a gente, que a conversa hoje vai ser muito boa. Fala galera, você pode estar assistindo a gente do YouTube, você pode estar ouvindo a gente nos principais canais, nos principais aplicativos de podcast, Spotify, streamings de áudio. Gustavo é um poliglota, né? Cara, se não é ele, como que seria o nível da nossa turma? Zero, você eleva tudo. Gente, seguinte, ó. Hoje nós estamos com os já conhecidos personagens da primeira temporada. E eu gostaria que o Lúcio, o brilhante Lúcio, que está à minha direita, desse o salve para a juventude. Olá, juventude. Bom estar aqui, vamos para mais um. Tamo junto. Boa, Lúcio. Na frente de Lúcio, nós temos o Gustavo, também já conhecido de todos e todas. Manda seu salve, mano. Um grande salve pro movimento 117. É assim que se fala, Didi? Não, cara. Se você vai dar o salve, dá direito. Então, Ei, peraí, ó. Salve movimento 117. Salve movimento 117. É nóis. Muito bem, muito bem. Sabe por que é 117? Por causa de Marcos 1,17. E Eu não sabia, tá? sem editar. Foi direto. Pescadores de homens. Muito bem, muito bem. Eu sigo a página do movimento, cara. Muito bem. Parabéns, Paulistana. Juventude, fera demais. Ô, tá me ganhando, tá? Ele tá fazendo direitinho, cara. Não, cara, eu já trocaria, inclusive. É porque a gente não almoçou, ele quer ir pro lugar onde que ele quer, ele tá me pegando. E quê? Agora, galera, e nosso já conhecido também, último convidado, Arthurito. Dá o seu salve pra galera. Salve, juventude. Vamos para mais um texto. Muito bem. Galera, hoje o texto escolhido continua no caminho, porque é o tema da primeira temporada. Jesus se movimentando, Jesus em lugares em que o povo não estava acostumado a ir, Jesus encontrando pessoas que ninguém queria encontrar, Jesus redefinindo os limites do reino enquanto ele anda. E hoje nós trouxemos uma história que não seria trazida se nós quiséssemos uma conversa fácil. Uma história difícil. Boa. Uma história que, assim, ó, antes de mais nada, eu já digo, a gente não quer romantizar. Boa. A gente não quer passar um perfume, a gente não quer dizer coisas que não estão no texto, certo? Essa é a Bíblia Estranha, uma aproximação inédita, uma aproximação saudável e honesta do texto bíblico. E a história está, você pode abrir aí no seu aplicativo ou Bíblia, em Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu vou convidar o Arthurito para ler e já fazer os primeiros comentários. Tá, vamos nessa. Verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que história! Que história! Que Eu até agora estou me perguntando. Será que fizemos certo? Mas eu acho que sim. Vai lá, Arthur. Seus comentários e a gente vai, então, desenvolvendo, dialogando sobre esse interessante momento em que Jesus fala coisas que nós não esperamos.
É uma história bem complexa, né? Nós novamente estamos trabalhando aqui com a ideia do estrangeiro, uma mulher estrangeira, cananeia. O autor faz questão de deixar isso claro. E ela está com uma situação que sua filha está endemoniada. E o que me pega aqui é mais a reação dos discípulos. Embora a reação de Jesus seja complexa, aqui, muito complicada, que é o que acho que a gente vai trabalhar bem, os discípulos, quando Jesus ignora a mulher, parece que eles esperam de Jesus aquela reação, aquela ação. Porque eles pedem para Jesus fazer uma coisa que a gente não vê Jesus fazendo. Não era comum. Né? Mestre, ela tá gritando. Ela tá atazanando. Ela tá... Despede ela. Ela é louca. Fala para ela ir embora. Ela é histérica. Então, eu não sei por que eles... eu fico em dúvida do porquê que eles pedem isso para Jesus. Por que eles pensaram que Jesus faria isso, sabe? Tipo assim... Como que estava acontecendo ali? No mundo ideal deles, Jesus viraria e falava assim, ó, vai para casa, para de seguir a gente, já deu. Coisa que a gente não imagina Jesus fazendo. Certo? É isso? Sim, e o que eu vejo também é um pouco do... Eles transferem para Jesus o preconceito deles. Tipo assim, pô, ela é cananeia. Acho que o mestre não está respondendo ela porque ela é cananeia. Então, já sei. Mestre, ó, já manda embora. Uhum. Sabe? Parece que eles imaginam o porquê que ele não está respondendo e acham que tem a ver com repulsa. E ela tava incomodando. Tava. Ela tava lá seguindo os caras, né? Sim. Há um tempo. E parece que ele deixa rolar, né? Uhum. Porque ela fica gritando um tempo lá e tudo que ele oferece é um silêncio. E é isso aí. Então, pensando nesses distanciamentos, tem um distanciamento dela tá longe de casa. Ela é um personagem longe. Tanto é que ela tá pedindo um milagre à distância, né? E não tinha, provavelmente, como o próprio Cristo ir lá. Senão, tipo, oh, Jesus, vamos lá em casa e tal. Então, ela... E eu fico, às vezes... Agora é exercício de imaginação, né? Eu fico pensando no distanciamento cultural. Como que batia um olho nela e dizia assim, não, essa mulher é Ciro Finício? Uhum. Entendeu? Um Então, fenótipo. exatamente. Ela devia carregar alguma coisa na roupa, no estilo, no jeito, não sei, cara. Mas Que era visível. que era visível, exatamente. Que as pessoas sabiam que ela não pertencia ao povo. Então, desses distanciamentos, acho que tem um distanciamento físico, geográfico, ela está longe de casa. Quanto tempo ela demorou viajando para chegar até ali? O distanciamento cultural, porque bateram o olho nela e já identificaram ela como alguém do outro povo. E o distanciamento de alguém que grita e não é ouvido, né, velho? Uhum. Tipo, não tem ninguém ouvindo. Imagina os berros, né? E só para passar pro Gu, porque o Roxo também comenta, né? É o que mais comenta, e de forma Isso é sensacional. formidável. É o administrador de comentários. Essa é a minha função. Nós sim já tratamos da filha de Jairo. Tá? Porque eu me lembro de histórias que a gente realmente já gravou. Eu tô brincando, Arthur. E na situação da filha de Jairo, ele tem todas as condições de se aproximar de Jesus. Uhum. Parece que a multidão até abre caminho para ele. Ele se prostra, que nem essa mulher está se prostrando. A mulher ensanguentada consegue tocar em Jesus. Então, nessas histórias que a gente já tratou, a resolução é mais simples para a gente, porque não há um silêncio de Jesus. Seja no toque, seja com Jairo. Mas aqui é a primeira vez que a gente está encontrando Jesus em silêncio. Diante da dor, do grito, diante, enfim, daquilo que vocês estão trazendo. No relato de Marco tem até mais um obstáculo, que é ele entrando em casa. Uhum. Que daí, agora imagina, ela vai invadir um domicílio. Entende? Invasão Então, de propriedade. Né? exatamente. Sendo de um outro povo. Então, isso que você falou é legal, assim. Existem situações, pessoas e privilégios dentro da realidade ser humano que cada um tem para se aproximar de Cristo. Tem gente que é mais privilegiada, tem gente que não. E o texto deixa isso claro, assim. E o que mais dói além dela ter essas barreiras, então ela é uma não privilegiada,
Parece que Cristo também é uma barreira. Esse silêncio me incomoda tanto, né? Uma coisa que a gente não espera. Sim. Me deixa incomodado. Vai lá, Gu. Em uma primeira leitura, eu acho que do texto, a gente fica muito incomodado com Jesus, né? Eu fico. Esse silêncio, depois as falas que ele tem, parece que ele vai fomentando os preconceitos que existiam. E apesar de estarem em uma região um pouquinho afastada de Israel, que era Tiro e Sidom, poxa, Jesus sendo preconceituoso, Jesus colocando barreiras, né? A gente vê Jesus destruindo barreiras, como a gente viu na última história. E agora a gente vê Jesus construindo barreiras, cara. Então acho que numa leitura superficial do texto a gente vê isso. Uma primeira leitura, né? Mas eu acho interessante a gente ir para as entrelinhas, né? Então sempre no texto da Bíblia a gente ficar além da superfície, a gente ir nas entrelinhas. Eu acho que tem umas questões muito bonitas aqui dentro, nas superfícies, se aprofundando, né, na superfície do texto. Eu acho que é um Cristo que está mais preocupado do que apenas curar pessoas, está preocupado com a salvação delas, né? Acho que tem a ver com isso. E se eu tivesse que dar um start aí nessa camada mais profunda, eu lembraria da fala do Arthur no início ali. Que é um pouco daquilo que como os discípulos reagem, né? Como reagir a algum estrangeiro que precisa, né? Qual seria o procedimento dos discípulos de Cristo? O que eles já tinham vivido até aqui, no capítulo 15 de Mateus, que poderia orientar ou o que eles esperavam de Cristo, que eles chegaram, despede elas. Então, acho que essa é uma reflexão, assim, como agir, né? O que se espera de um discípulo para que fique parecendo, de fato, um discípulo, o que já tinham aprendido, enfim. Boa. Porque eu penso assim, eles deveriam achar estranho Jesus não estar querendo expulsar um demônio. Né? Deveria ser estranho isso. Tipo assim, Jesus está em silêncio e eles realmente colocam na cabeça que ele não vai atender essa mulher. E manda despedir. Agora, por que eles pensaram isso? Né? Tipo assim, será que tava rolando será que Jesus fez uma cara de desgosto da mulher vindo? Será que estava na face dele, que ele estava sendo incomodado? Não sei, sabe? Mas isso me incomoda. O fato deles realmente acreditarem que Jesus não vai expulsar o demônio de uma criança, cara. Não vai. Despede ela, mestre. E o que eles poderiam ter dito? Então, isso eu estava refletindo também. O silêncio é ouro. Fica quietinho. Era uma saída. Deixa rolar, ele sabe o que faz. Deixa Opção com o pai. A. Deixa com o pai. Opção A. Poderia, de repente, mestre, o senhor não vai atender ela? O senhor quer que a gente despede? Sei. Sabe? Mas... Talvez um pouco mais solícito, né? E eu acho que tem uma terceira opção, que pra mim ela é mais profunda, que é a ideia da intercessão. Tipo, eles podiam chegar pra Jesus e falar assim, mestre, por favor, ouve ela. É uma criança. É uma criança. Você lembra de alguma história onde eles fazem isso? De cabeça agora não, mano. Eu sinto discípulos mais... Eles são normalmente os mais errados. Os caras que não deixam as crianças irem, os caras que não deixam... Não deixa Cristo parar quando ele cura a mulher que estava há 12 anos sofrendo. Eles têm uma função de guarda, né? De guarda. De proteger, de defender. São os caras que estão mais preocupados com o evento do que com as pessoas que estão no evento. Tipo, tem que terminar no horário, tem que começar no horário, tem que chegar lá, tem que descansar, tem que ter uma hospedaria, tem que ter comida. Com a estrutura, né? Com a forma do esquema. Então, eu sinto um pouco de falta disso, assim, sabe? Talvez a história seria mais bonita. E talvez a história fosse diferente se eles tivessem começado a agir com compaixão. Porque talvez Jesus ele entra nessa pegada deles, né? Tipo, já que os discípulos estão também, eu vou também entrar nessa pegada de repulsa e tal, para ensinar uma coisa para eles, né? Para todas as pessoas que estavam ali na história. Mas assim, será que é impossível a gente se ver como os discípulos? Será que é difícil? Eu sei que é muito fácil para a gente ser misericordioso e compassivo com essa mulher. Mas eu tento me pegar em algumas situações onde eu seria igual a eles. Sim. Tipo assim, eu ia achar que ela ia estar mentindo. Mais uma.
Quantas pessoas já não procuram? Tô cansado, eu tô irritado, eu tô por um fio. Uma estrangeira. Uma estrangeira. E ela devia estar... Cara, o texto dá a impressão de que ela tava desesperada, tava gritando, tava... E o relato de Marcos conta que Jesus estava cansado e foi descansar, né? Tem isso também, poxa, tá atrapalhando, né? O mestre tava cansado, né? Então não vamos dar moral. Sim, tentando sentir por ele. Né? Aham. Mas me admira muito toda essa jornada dessa mulher, né? Por ela ser mãe, por ela se preocupar com a filha. Talvez, a gente já conversou sobre isso, a questão de Jairo, né? Mas talvez se fosse com ela mesma, ela não teria toda essa vontade de quebrar todas as barreiras que ela tinha. Mas ao ver a filha sofrendo, ela vai, cara. Ela vai. E depois a gente vai conversar sobre o resto do Ela texto. deve ter estudado o caminho de Jesus, Sim. perguntado onde Jesus estava, Sim. gastado dinheiro. Porque, cara, esses encontros são das últimas possibilidades. Sim. É o leproso que calcula e fala assim, eu vou infringir regras, é ensanguentado, eu vou infringir regras, vou cometer crimes, vou estar num lugar onde eu não devia estar, porque ele é o único. Ele é o único que pode. E ela chama Cristo de filho de Davi, né? Que é um título messiânico. E isso também me deixa admirado, porque ela não era judia. Ela não era do povo escolhido de Deus, mas ela tem certeza de que ele era o Messias, de que ele poderia curar a filha dela, né? Tem compaixão de mim, minha filha está, né? Ela está pedindo compaixão para ela. Horrivelmente pra situação demoniada, dela. né? Horrivelmente. E aí? Vai lá, Arthur. A fala de Jesus para os discípulos parece muito que ele está entrando na onda deles mesmo. Eu não fui enviado. Eles vêm e falam com ele, Senhor, o Senhor vai despedir ela? E ele fala assim, eu não fui enviado para ela. Não é para esse tipo Ele de pessoa. começa a ser duro. Enfim, ele primeiro não ouve, agora ele dá a primeira chapuletada, né? Ele vai bater de novo. Mas essa é a primeira, assim. E aqui dá a entender que, tipo assim, essa parte aqui não é para ela que ele tá falando, é para eles. Sim. É ele e os discípulos. E aí depois ela vem e aí ele fala para ela até um pouco mais duro, né? Ele não fala isso, você não é de Israel. Ele fala, não é certo tirar o pão dos filhos e dar pros cachorros. Cara, aí me pega muito, cara. Pega, Não, cara. pra quem não pega. Agora a Bíblia é estranha mesmo. Agora é o título do podcast. E para pensar em saídas, a gente podia imaginar outras coisas, né? Tipo, porque esse estranhamento faz a gente procurar respostas, é óbvio. E talvez uma delas seja, poxa, será que ele não falou isso sorrindo? O amor dos olhos. Será que ele não falou Será isso? que ele não comparou com um petzinho, né? Um cachorrinho bonitinho. E se for um poodle? Pode? Ele é pai de pet, Jesus. Ele tinha uma missão com todos, inclusive com... Né? Sei lá. Cara, é complicado, né? Mas tem, não, olha, né? Acho a que gente assinou um contrato aqui que a gente não pode perfumar. A gente não pode romantizar. Mas é uma saída que eu acho que muitos fazem, né? Mas, na verdade, Cristo, ele meio que reforça estereótipos, né? Você é estrangeira, você é imunda, você é como um cachorro. O cachorro era um animal imundo para os judeus, tanto é que, muito legal na série The Chosen, o Mateus, publicano, ele tinha um cachorro. Né? É verdade. Então mostra que ele está longe daquilo que era ideal para os judeus, publicano, tinha um cachorro. Então ele coloca ela lá para baixo, né? Cara, mulher, você é um cachorro. E eu tô aqui alimentando os filhinhos, né? As ovelhas. Exatamente, as ovelhas, os filhinhos, né? Se é para falar de animal. Vamos falar de ovelha. E ela chamava ele de filho de Davi e parece que ele não chamava ela de filha, né? Uhum. E ela tá com problema com a filha. Você tem muito esse lance da filha também. Filha é filho, filha é filho. Filha. E como... Será que não era melhor Jesus continuar em silêncio? O que é pior? Você ignorar ou você ouvir isso? Porque ele responde para os discípulos e ela responde Jesus. Ele fala com os discípulos e ela parece que ouve, interpela e ela insiste ainda, né? A gente tem essa insistência dela. Ela é uma mulher insistente. Apesar, ela já foi ignorada, ela já estava recebendo os olhares. Já é de longe. De longe. Talvez de uma outra cultura. Então ela está enfrentando várias barreiras há muito tempo. Né? Quantas barreiras ela está superando para chegar até ele? Quando chega, tem mais outras. E a última barreira é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Então ela vem enfrentando barreiras. Aí quando Jesus se coloca de barreira, dá um estranhamento, né? Você fala, cara, é uma sensação difícil. A expectativa é que ela fala assim, desisto.
Exatamente. Chega, Que horas não que dá. essa mulher vai desistir? Exatamente, cara. Porque a gente desistiria, eu desistiria. Se eu atravessei tanta coisa, a gente citou umas 10 barreiras, atravessei pra falar com ele, e ele me responde assim, eu vou voltar pra casa, não tem mais jeito. E o lindo é como que ela responde para Jesus, né? É aí que tá. Ela fala, eu aceito as migalhas. Elas são suficientes para mim, tá bom. Se o senhor me der migalha, já vai ser de grande ajuda já. Eu não quero ser ovelha, né? Aham. Eu só quero uma migalhinha. Eu sou um cachorrinho. Tudo bem, eu aceito. Me dá suas migalhas que eu vou aceitar de bom grado, né? Então, essa certeza, essa fé que ela tinha de que o mínimo que Cristo fizesse por ela já seria suficiente, né? Sim. Essa foi uma coisa que me pegou aí, Gustavo. É, também. Tipo, ela aceitou a condição de cachorro, né? Sim. Ela aceita. Cara, recortado isso pode ficar difícil pra gente resolver. mas eu acho que esse é o caminho mesmo. Ela aceita uma condição. Acho que não tem nada pior. Receber essas migalhas não é pior do que a situação que levou ela até ali. Sim. Porque as migalhas podiam representar a saída para a situação dela, ainda que sejam migalhas. Então, eu não estou querendo ser bem tratada, não estou querendo ser abraçada, não quero ser amiga dos discípulos, não quero nem assim me tornar um deles. Ser reconhecida como filha de Davi. Exato, não quero brilhar. Ser reconhecida como parte do povo. Eu tô com fome, né? Me dá uma migalha. Ela tava com muita fome. Muita fome. E o que eu gosto também na resposta dela é que ela tá aceitando a condição de sim, mas também tem uma coisa, porque ela fala assim, comem da mesa dos seus donos. É como se ela estivesse dizendo assim, mas você ainda é meu dono. Ela aceita o senhorio de Jesus, né? Sim, ela tava assim, tá, beleza, mas você é meu dono. Eu ainda sou sua. Cara, ela foi genial. Ela foi genial. Foi. Será que ela respondeu na lata? Ou teve uns minutos? Porque A é impressão que eu genial tenho é isso, que sim, né? O texto meio que traz ela essa urgência. supera com genialidade a última barreira. Ela usa a barreira para falar assim, não, beleza, mas dentro dessa situação ainda tem uma solução. Cara, que beleza, né? Que beleza. É uma maturidade, né, espiritual isso, né? Tipo, Excelente, excelente. É como se ela estivesse usando a barreira a favor dela, né? Ela usou da barreira uma porta, uma ponte. Você tá beleza, entendi isso aí. Mas ó, Me responde agora, cria mais uma Você depois ainda dessa. tem que cuidar de mim. É tipo assim, cachorro também precisa de cuidado. É tipo isso, sabe? Sem pensar. Você é sem meu pensar. dono. Você vai me deixar com fome? E a resposta de Jesus depois dela? aí é a cereja do bolo, né? Eu acho que a resposta dele mostra qual era a intenção dele, de fato. Eu acho que, de alguma forma, ele estava querendo testá-la, mas eu acho que ele estava querendo testá-la não de forma gratuita, tipo, vou testar essa mulher aí, mas para mostrar para os discípulos como que, às vezes, os cachorrinhos tinham mais fé do que os próprios filhos, sabe? Cara, Eu acho que é essa questão, né? Poxa, essa mulher que é estrangeira, que tá toda excluída, ela tem mais fé, às vezes, que vocês. Ela e confia que mais o no povo de Israel. dono. No dono. Ela é igual um cão que confia mais no dono do que os próprios filhos da Exato. pessoa. sim. É tipo isso. tipo, vocês têm um banquete e não percebem, né? Uhum. A migalha da mulher foi superior ao banquete. Ela é grata pela migalha. Eu tô o tempo inteiro com vocês. Uhum. E ela pega um pouquinho de migalha e já tá grata. Ou Aí- seja, essa intencionalidade de Jesus, né? De querer fazer de um evento muito mais do que o próprio evento, né? E ele exalta a mulher no final. Sim. Porque ele fala, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. E aí ele não... Acho que, beleza, pode ser migalha, mas na nossa perspectiva não é. De longe ele tira o demônio dela, ele cura a menina. E aí o texto diz que ela foi e a filha ficou sã. Ficou boa, de novo. Eu gosto do jeito que ele fala, faça-se como queres. Tipo, vai ser do jeito que você quer. Finalmente, né? Sim. Vai ser do jeito que você quer. Eu acho isso muito bacana, tipo assim. Porque você não vê Jesus fazendo isso com os filhos.
esse tipo de fala. Né? Você não vê. Vai ser do jeito que você quer. Cara, Deus falando isso Pra alguém, né? alguém, Forte né? demais. É a tua vontade agora, né? É a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Forte demais. Talvez por esse alinhamento de vontades, né? Talvez exista... Tipo, no fim ela encontrou a vontade de Deus, assim, tipo, do próprio Cristo, assim. Porque, é claro, a gente lê desde o início da história, você fala assim, Jesus tem vontade de curar. Tipo, mas a pergunta é o caminho, né? Pra esse lugar de cura, né? O caminho pra esse lugar do milagre. E ela faz isso com maestria, assim, cara. Não só a ideia do enfrentamento, mas até a ideia de como ela se percebe ali, sabe? Tudo bem, eu sou estrangeira mesmo. E tá bom, eu sou o cachorro, tá bom, sou. E que é uma questão identitária, ela vai assumindo e talvez o tamanho do desespero, né, pra salvar a filha, enfim. E no final esse encontro de vontades, assim, que seja feita a tua vontade. Tipo... E é um contraste, né? Porque Jesus falou dos filhos dele e ela tá querendo salvar a filha dela. É como se ela colocasse isso... Pô, você tá preocupado em dar pão pros seus filhos? Eu tô preocupado em salvar minha filha. Minha filha tá com demônio. Não é nem questão de comer pão ou não. É outra questão. Então, tipo assim, beleza, você tem seus filhos. Mas e a minha filha? Se você sabe o que é gostar dos filhos, então você sabe o que eu tô sentindo. Sabe o que eu tô sentindo. Nos encontros de Jesus com as pessoas, é uma coisa que aqui eu vou dar o crédito a quem fala, que é o Lúcio Pereira. Não. Sim. Senão ele chora. É brincadeira. Não, mas é verdade. Até me lembro quando foi que a gente conversou sobre isso, mas me pega muito quando Pedro, vendo quem Jesus é, Pedro diz: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ele se vê como pecador, ela se vê dessa forma, ela reconhece. Quando a mulher no poço ouve de Jesus quem ela é, aí tem esse lance dos encontros serem também encontros com a gente se encontra com a gente. E diante de Jesus, quem a gente é? Quem a gente é diante de Jesus? A gente é isso mesmo, cara. A gente é isso mesmo. E aí Jesus se compadece desse reconhecimento e faz dela mais do que ela se enxergava naquela situação. Eu fico imaginando o depois dos encontros. Como foi o caminho de volta? Se para chegar lá foi uma superação barreira a barreira, e a volta? Né? Na certeza de que ela encontraria a filha bem. Aí a filha corre para ela, já livre, já sã. Pô, isso é de arrepiar. Então valeu a pena. Esse lance de valeu a pena. Valeu a pena ir, valeu a pena enfrentar os olhares, valeu a pena a rejeição, as barreiras, valeu a pena a última barreira, valeu a pena. E ela aceitou, cara. Tipo, ela não falou assim, vamos lá em casa. Entende? Uhum. Ela aceitou, tipo, morreu, aconteceu. Uhum. Beleza. Tudo bem. Vamos voltar. Cara, ela aceitou. E foi. E foi, né? Na certeza de que estaria tudo bem. Isso, mais uma vez, me lembra a história do centurião com seu servo, né? Ele Outra, fala, Jesus, nossa, excelente. Fala que eu sei que o senhor tem autoridade. E mesmo de longe, você vai curá-lo, né? Então parece que os estrangeiros, às vezes, tinham mais fé do que as ovelhas perdidas, né? Uhum. Talvez existiam mais ovelhas que já estavam no aprisco de fora do que as do próprio Israel, né? Por isso que ele fala, vem pelas ovelhas perdidas de Israel. Porque talvez essas ovelhas estrangeiras estejam achadas. Né? E ele fala isso pro centurião. Ele fala, nem em Israel encontrei tamanha fé. Exatamente. Nem em Israel. Que é o lance do milagre à distância, né? Que é o lance do milagre. Tipo, não, fala aí, você não precisa ir lá. É uma fé, cara, muito maior, né? Transcende. Porque se a gente pensar em casas, né? A história meio que começa esse lance. Tá, Jesus está caminhando, beleza. Mas ela fala, olha, você é filho de Davi, você tem uma casa, né? Você tem uma origem e tal. E aí a pessoa aceitar a condição de Jesus não precisar ir na casa dela. Você não precisa ir na minha casa. Porque eu reconheço você tem esse poder pra falar de longe, cara. Então, eu acho isso sensacional. É o filho de Davi que invade casas à distância.
porque ele é Deus lá também e ele, enfim, não, ele tá ali dentro, lutando pros de dentro, enquanto as casas de fora estão sendo encontradas por ele. Sim, e até porque tinha uma questão cultural, né? Do judeu entrar na casa do gentio. E os gentios reconheciam, cara, não precisa ir pra minha casa. Tem essa questão cultural, mas a gente tem fé que o Senhor consegue nos encontrar em casa, mesmo não estando em casa. Só que nas histórias entre os filhos, Jesus tinha que ir para casa. Sim. Ele teve que ir para casa de Jairo. Sim. Sim. Lázaro estava esperando para ser curado na casa, ele demora para chegar lá. Então tem esse paralelo entre um e outro. E aí, homem? De novo, eu acho legal a ideia do estrangeiro, fiquei pensando aqui. Porque parece que o padrão é que, cara, basicamente todo mundo é estrangeiro. Tipo, toda a comunidade de Israel foi formada a partir de um homem que Deus tirou de Babilônia, cara, que é o Abraão. Então, tipo assim, já começou assim. Então, eu sempre tô trazendo pra cá, tô trazendo. Então, é a galera que quer fazer parte, né? Ela vem aqui como uma estrangeira, mas mesmo que essa fala seja muito forte, Jesus colocou ela dentro, ela tá dentro de uma casa. Porque, tá, se eu sou cachorro, eu tô debaixo da mesa. Se eu tô debaixo da mesa, eu faço parte dessa casa e você também é meu dono. Então, ela de fora, ela passa para dentro. E é ela mesma que se coloca. Entende? Então, por que eu acho que isso é realmente admirável? Porque ela não faz parte da cultura judaica, cara. Ela não faz parte dessa comunidade que tem os profetas que conhecem como Deus criou, como que as promessas do Messias. Não, cara, ela não faz parte desse meio. Mas ela acredita que ele pode e ela vai embora no milagre feito à distância, tranquila, sabendo que vai encontrar sua filha sã e curada. Então, muitas vezes, nós que estamos dentro da toda essa teologia, toda essa religiosidade, com todas as formas, as tradições, a gente não consegue exercer fé das pessoas que têm migalha, cara. Tem migalha. Muito bom. E isso não é uma novidade, né, mano? Lembrei aqui do Caleb, em homenagem aí ao Didio. Pra câmera. Isso é interessante. Ele é o filho de Jefoné, o Quenezeu. O cara era príncipe em Israel. Tipo Judá. Príncipe de Judá, né? Então ele tava na linhagem ali do Messias. E de alguma forma, Quenezeu, cara. O cara é estrangeiro. Eu fico pensando, como que um estrangeiro virou príncipe? Uhum. Entende? E é esse personagem que é estrangeiro, que é príncipe e de enfrentamento. Tipo, pra lá é montanha, beleza, gigante, beleza. Então, a identidade do estrangeiro, ela é uma identidade de enfrentamento. A própria Raabe, a própria Ruth, né? Tem toda essa... Pro estrangeiro parece que tem mais barreiras, mas eles são aqueles que quebram, né? Sim. E entram na história, tipo, acho que entram na casa. Não é Ageu que fala que Deus é o Deus dos êxodos, que fez os filisteus também subir de algum lugar, não lembro exatamente. Bom, se não for, a gente corta essa parte. Convicção. Não, mas tem. Se for, a gente escreve Convicção, um eu novo. tenho certeza quem é Ageu. Eu já tuitei. Beleza, galera. Então a gente está chegando a uma resolução muito boa. Quanta coisa a gente falou. Quero lembrar que a Bíblia Estranha, ela é construída para ser também um instrumento didático de material para pequenos grupos da juventude do campo. Legal. Então o pessoal está ouvindo e o pessoal vai ter outras ideias e outros insights sobre a nossa conversa aqui. E a gente quer ouvir vocês, beleza? Então escreve pra gente. Um dia você vai sentar nessa mesa também. A gente quer ouvir a sua voz. Outras possibilidades de leitura também. Claro, né? claro. Mas olha quanta coisa a gente viu nessa leitura do estrangeiro, mais uma vez. Das barreiras de Jesus
né, sendo quase que superado, não superado, mas a barreira sendo superada pela fé da mulher. Talvez ele queria chegar até ali com ela. De outros personagens tiveram experiências parecidas com a da mulher. Pedro se reconhecendo como pecador, enfim. Muito bom, muito bom. Considerações finais? Você que manda aqui, mano. Vambora, então. Gustavo. Às vezes a gente tem medo dessas histórias que são um pouquinho complexas, que levam a gente a enxergar um Cristo que está diferente das nossas percepções. Mas é muito legal como que Jesus, ele parece que vai ao extremo das pessoas, né? E ele não faz isso porque apenas por fazer, mas ele faz isso porque ele quer suscitar algo, né? Eu acho que ele quis suscitar aqui a fé dessa mulher, a grande fé, e também mostrar para os discípulos, mais uma vez, de que há grandes demonstrações de fé eram encontradas fora do povo, né? Em lugares inesperados. Então, Cristo que vai até onde ele pode ir, parece, né? Para mostrar essas questões importantes para a gente. Quero ver ter outra consideração final depois dessa. Vai lá, desafio vocês. Consideração final, o Gustavo é incrível. Posso dar o meu recado final? Vai lá. Pode falar. Eu acho legal isso que o Gustavo falou, porque Jesus ele se mostra muitas vezes como ele traz um confronto. Ele traz um confronto, né? Falando de uma história que a gente realmente gravou, quando a gente estudou a história, por exemplo, do jovem rico, o jovem rico ele traz um confronto pro cara. Tipo assim, então, se encontrar com Jesus é também muitas vezes ter esse confronto, me questionar. Cara, eu tenho certeza que a hora que ela ouviu as palavras da boca de Jesus, ela, por mais que ela foi genial, cara, aquilo ali foram as palavras duras dele que forçaram ela a transpor a barreira, né? Se não tem barreira, não precisa transpor, se ele só fala. Então, Jesus, muitas vezes, ele vem, a gente tem esses encontros com ele, onde ele vai me trazer um confronto, cara. Vai incomodar. E vai incomodar, vai ser desconfortável, vai incomodar, vai doer, mas é sem, como o Gustavo disse, ele me conhece, cara. Ele sabe como que é para lidar com cada um. Muito bem. Então, essa mulher aqui foi assim. Com Jairo, eu vou na casa. Com o centurião, com a palavra eu curo. Então, cada um, parece que aquele negócio, né? Ele se adapta à realidade de cada um com coisas que ele sabe da gente que a gente não sabe. Então, o confronto, ele incomoda, mas muitas vezes ele vai ser necessário. Eu posso não entender, eu não preciso entender, mas a gente tem que continuar no caminho. Muito bem. Muito bom, Arthur. E Lúcio? Fiquei pensando aqui, e sempre quando não tem muito o que falar, eu corro para Gênesis. Gênesis é sempre uma saída. princípio. A primeira vez que essa expressão forasteiro e peregrino aparece no texto é em Gênesis capítulo 15, com o próprio Deus dizendo para Abraão, né? Falou assim, Abraão, você é forasteiro e peregrino em terra estranha. E ele diz assim, vocês vão ser escravos por 400 anos. É curioso porque o Abraão já estava no caminho, ele conta essa novidade. Depois, né? Eu podia ter dito antes, mas ele fala no caminho. E quando ele fala, ele explica, né? E eu acho que tem muito a ver com o movimento dessa mulher. Porque a ideia do eleito, e a gente sabe que o eleito é aquele cara que não vive para si, né? Então ele diz assim, Abraão, você vai sofrer por 400 anos porque a minha paciência existe ainda com o Quenezeu, que era da família do Caleb, posteriormente. Então ele está dizendo assim, eu tenho paciência com o estrangeiro. Parece o contrário, parece que ele está impaciente com o estrangeiro, né? E é curioso porque aqui o estrangeiro, a mulher, ela cumpre o papel dela do eleito, que é o do Abraão. Que é o lance, tá bom, é para sofrer por 400 anos, é por alguém? Então tá valendo. Então, tudo que ela faz por amor de alguém. Uhum. Então, é bonito esse movimento do amor, assim, essa luta, esse desespero, porque ela, afinal de contas, ela tá lutando por alguém. Uhum.
Então não há limites quando se luta por alguém. Então eu acho que ela entra na aliança porque ela entendeu que o eleito não vive para si. Ela está lutando, então ela faz parte do povo porque é isso, é a intercessão, é por alguém. Lutar, inclusive, tava pensando aqui, com o silêncio de Jesus, né? Que eu acho que essa é uma das maiores lutas que nós temos que travar muitas vezes, com o silêncio de Deus, né? Quando Deus se cala. Mas é interessante que ela não desiste, mesmo com esse silêncio, ela continua, né? E o silêncio de Deus não quer dizer que ele não está presente, que ele não está ali, né? Ele está ali, mas ele está fazendo as coisas do jeito dele, no tempo dele. E porque ele é livre, como mesmo a gente já conversou, e não pode ser administrado. Muito bem, galera. Sensacional, genial. Comentários tão geniais quanto a resposta da mulher. São seus olhos. Eu agradeço a presença de vocês. Quero também agradecer a equipe de produção aqui. Vou citar, hein? Pita e Dudu. Obrigado por essa gravação, pela produção. Valeu, Dudu. Valeu, Pita. O departamento de comunicação aqui da Associação Paulistana, obrigado pela força e por essa jornada, por esse caminho com a gente. E você, que está ouvindo, que ouviu, quais são as suas barreiras nesse caminho? Quantas vezes você encarou o silêncio, o incômodo? Quantas vezes você se viu como um estrangeiro, como estrangeira, como peregrino, peregrina, refugiado e refugiada? Onde você se viu em lugares onde as pessoas não falam a língua que você fala, onde as pessoas se vestem diferente da forma como você se veste? Quantas vezes você encontrou barreiras no olhar, barreiras em palavras, mas você não desistiu e você continua superando até encontrar aquilo que você está, enfim, ardendo no teu coração? Seja por você ou seja por alguém. Então, esses são motivos da gente refletir, pensar. E uma das intenções da Bíblia Estranha é justamente essa. A gente se vê nas histórias. Então, hoje, a gente pode ser essa mulher fenícia, sírio-fenícia, estrangeira, lutando e superando barreiras por alguém. Deus abençoe você e eu espero esses caros colegas e amigos e irmãos para a nossa próxima resenha. Até semana que vem.